E aí, galerinha, seja lá quem for que esteja ouvindo isso, hoje eu resolvi falar sobre a estratégia genial da Microsoft com relação ao Xbox. Bem, eu assisti esse documentário no canal do Xbox sobre a história, basicamente, do Xbox, desde antes do primeiro Xbox, toda aquela blá blá blá, aquela história que todo mundo já conhece sobre DirectX Box. E esse capítulo 6, TV or Not TV, é uma das coisas mais interessantes que eles já publicaram. Porque dá pra ver que nitidamente não é aquele típico documentário chapa branca, do tipo que a Sony não teria coragem de fazer isso. Falar sobre todos os problemas envolvendo o PS3 e outros detalhes. Tipo, agora nessa geração do PS5 provavelmente vai ser uma das piores de todas e jamais a Sony vai ter coragem de falar sobre esses jogos aí, o GaaS, o Game as a Service. Esqueci como é que fala isso em português. Jogo de serviço, é isso. E aí eu assisti muitos e muitos vídeos sobre esses caras comentando sobre a história do Xbox, principalmente a parte do TV, no lançamento do Xbox One em 2013. E todos falam a mesma coisa sobre o Dometric. Que ele tinha uma ideia que foi totalmente errada e blá blá blá, não sei o que, mas tem um canal chamado Apert Start que pegou um pequeno fragmento da história e falou que tinha uns planos vazados da época da Microsoft sobre o tal Xbox, que tinha entre aspas o título ali, Xbox 720, que tinha toda essa questão de o jogo não poderia ser emprestado, blá blá blá, tudo isso tinha vazado na época. Só que o interessante é que, na verdade, é nítido que isso não é uma coisa do Don Matrick, não veio da cabeça dele, isso veio de cima. Só que as pessoas não estão relacionando as duas coisas, então eu fico pensando, mas como é que tem o ponto A, o ponto B, você faz uma linha reta, por que tá dando essa volta pra falar que a culpa de repente é do Don Matrick? Aí quando você assiste esse documentário aí, o capítulo 6, você começa a perceber o fato da Microsoft ter chamado justamente o Dometric novamente para falar sobre o acontecido já mostra que eles estão tentando limpar a barra do Dometric. Não é uma culpa do Dometric, não foi ele que tomou essas decisões. Então o Xbox One já chegou de um sucesso do 360 e nas palavras do Phil Spencer, eles perderam a geração no pior momento onde eles poderiam perder, que foi justamente depois do sucesso do 360. Obviamente eles não poderiam perder aquela geração de nenhuma forma, mas o que é nítido nesse documentário aí, no capítulo 6, é que eles dizem claramente que a expectativa da Microsoft, inclusive isso é nítido por conta da mudança do nome da empresa, né? Tinha o Microsoft Studios e aí diz ali que eles queriam ir para Hollywood. Então a ideia era criar justamente a Microsoft Entertainment. E por isso a questão toda do TV estava tão em alta. No final das contas, eles fizeram uma parceria com a Netflix ali, na época do 360 mesmo, e o sucesso da Netflix veio, se não me engano, depois de 2014, com aquelas primeiras séries que muita gente nem lembra, que foi Hemlock Grove, Marco Polo, e uma outra série que eu assisti na época, eu até esqueci, um dos grandes sucessos foi House of Cards, mas se não me engano isso daí foi por volta de 2015, Stranger Things também surgiu nessa época. Então eles estavam querendo entrar realmente em Hollywood, tinha uma parceria com o Steven Spielberg para fazer uma série de Halo, no final das contas não deu em nada isso daí. Então é nítido que isso era uma decisão estratégica da Microsoft, e que no final das contas resultou num problema muito sério, porque os gamers não estavam entendendo o nível da comunicação. Aquilo foi um erro estratégico de marketing, mas não de estratégia. Como muitos querem colocar que o Don Matrick estava pensando nisso. Não, inclusive o Phil Spencer também corroborou com a ideia do Don Matrick. Muita gente pode ter sido mandado embora, mas ele continuou, ele se safou no final das contas no cargo dele. Aí entra a polêmica. Será que a Microsoft estava tão errada? Porque se for parar para pensar, a Microsoft é um dos maiores conglomerados de tecnologia do mundo. O que falta para ela se tornar um dos maiores conglomerados de mídia e tecnologia do mundo? Porque o Xbox é a coisa mais popular que eles têm. Na época do primeiro Xbox, muitos duvidavam que a Microsoft conseguiria ter sucesso com isso, porque era uma empresa considerada algo
muito adulta e os jovens eram uma coisa mais infantil barra adolescentes. Não tinha a cara da Microsoft. Mas o Xbox conseguiu se provar. Recentemente teve notícias dizendo que o primeiro produto a superar o Windows é o Xbox. Nada mais superou o Windows na história até agora, né? Dentro da Microsoft. Pela primeira vez alguma coisa conseguiu ultrapassar isso. Então, pensa bem. Os caras poderiam, como uma alternativa para não ter que passar por um processo no FTC, como foi a compra da Activision, justamente em 2013, sendo que eles já passaram por um processo na época do Office, que também foi comprado pela Microsoft. Eles poderiam expandir lateralmente, criando um estúdio, a começar com parcerias para ser exibidas no Xbox, já que eles tinham na época uns 80 milhões de compradores, na época do 360. É uma lógica muito aplicável você pensar. Aqui nós temos 60 milhões de usuários, basicamente 80 milhões. Por que não criar uma série de Halo e exibir isso no Xbox? A PlayStation também fez isso com o PlayStation Network, só que no final das contas aqueles 120 milhões do PlayStation 2 e os 80 e poucos milhões do PlayStation 3 não resultou em nada muito viável, né? No final das contas o PlayStation Network fracassou miseravelmente. Então faz parte dessa mesma ideia que tanto a PlayStation quanto o Xbox estavam pensando. Nós vamos expandir mais ainda, apesar que a Sony já é um conglomerado de mídia e tecnologia há muito mais tempo, né? Mas também vale lembrar que eles também eram uma piada quando entraram no ramo do PlayStation 1, no ramo dos videogames. A Sega, se não me engano, fez um deboche contra a Sony, que eles eram uma empresa que mal faziam hardware e agora iriam fazer games. Não fazia sentido. Então, o que eu estou tentando falar com isso? Depois desse grande fracasso, aí você percebe, nossa, o Phil Spencer foi deixado ali e a mesma ideia se manteve. Nós vamos criar um produto de mídia. E quando a Netflix começou a estourar nos anos seguintes, uma das críticas que eu vi num vídeo dizia assim: é ridículo essa ideia de fazer um all-in one, se não me engano. Por isso que é Xbox One, porque é all-in one. É ridículo porque logo depois de 2014 começou a aparecer as TVs Smart e eles estavam basicamente prevendo o futuro, só que depois de 2014 ninguém mais queria saber de qualquer outro dispositivo a não ser uma TV Smart. Beleza, mas quando a Netflix começou a fazer sucesso por volta de 2015, ali sim surgiu uma nova ideia. Como nós podemos criar uma Netflix dos games? Aí você sai de toda aquela polêmica do TV, Entertainment, programas de TV, séries, filmes, essa coisa toda, e focar totalmente em jogos. A partir de 2016 a mudança na Microsoft foi algo gritante. É inacreditável que em 3 anos eles tiveram essa capacidade de alternar a rota, fazer uma correção perfeita para atingir o Game Pass. E agora eles têm, finalmente, um concorrente, uma espécie de Netflix dos games. Diferente de criar mais uma Netflix, que seria mais uma vez mais um Disney Plus, mais um Apple TV Plus, mais um Amazon Prime Video, mais um Hulu, mais um sei lá o que, Paramount Plus. Não faz sentido mais um HBO Max, só que agora um Microsoft Plus, Microsoft Max. O Game Pass é essa ideia genial. É justamente a falha do TV que deu origem a um serviço que é a Netflix dos games. E eles podem ter lá os seus 30 milhões de assinantes ou 60 milhões de assinantes. Com o tempo, essa estratégia ela está se alterando novamente, porque se já se cogita o fim dos games, o que é uma coisa até lógica, o próximo Xbox, ele infelizmente pode não ser subsidiado, então pode acabar custando mais caro, mas seria muito estratégico que pelo menos o próximo tenha algum subsídio. Essa geração também vai ser mais curta e como está sendo muito criticado nessa geração, a Microsoft hoje não precisa mais focar tanto em console, porque as TVs Smart substituíram o Xbox One. A ideia do Xbox One como all-in-one entertainment
já foi substituído, esse barco já zarpou, então por que não, ao invés de querer transformar o Xbox Series ou o próximo num all-in-one, já deixar isso à mão das TVs Smart. Fora que a próxima ideia para o próximo Xbox é criar um sistema Windows. Assim, eles estariam obrigando, na verdade, todos os jogadores de PC a pelo menos cogitar a ideia de migrar agora para um Xbox onde não vai mais existir limitação. E por isso não vai existir nenhum tipo de subsídio, porque não faz sentido você permitir outras lojas concorrentes ao seu sistema, como a Steam, a Epic Games ou qualquer outra, se você ainda vai ter que dar subsídio. Então, o que tem de genial nisso? O que tem de genial nisso é simplesmente um novo modelo que a Microsoft está criando, onde você vai finalmente poder jogar em qualquer tela e qualquer jogo vai poder rodar no seu software. Só que o seu software agora também vai ser descentralizado, no final das contas. Aquela questão do exclusivo basicamente faz muito mais sentido para pessoas que pensam em algo que deve excluir certas pessoas e incluir apenas uma espécie de patota. Mas, como o ACO também da Sony chegou a dizer, seria melhor que os jogos fossem algo como o Blu-ray, onde não importa qual é a marca do aparelho, você simplesmente coloca e joga. Porque os jogadores estão na casa dos 300 milhões, se não me engano, no PC, na Steam. Chega a 1 bilhão, 2, 3 bilhões por aí, no máximo. E nos Xbox, PlayStation, continua junto da Nintendo ali. Uma margem de 120 bilhões para Nintendo, uns 80 milhões para Sony, uns 60 milhões para Xbox. E é só isso. Se for calcular a margem de jogadores ativos, atualmente a Microsoft registra aí pelo menos 500 milhões, não é isso? De usuários ativos. Graças à compra da Activision e da Bethesda, né? Bethesda. Sendo assim, qual seria a melhor maneira de expandir isso? Para aqueles que querem voltar ao Xbox, agora, na próxima geração, isso vai valer muito mais a pena que o próprio Xbox Series S ou X, ou qualquer outro Xbox, qualquer outro sistema, vai ser algo que poderá ser substituído por um Xbox. E mesmo que a pessoa simplesmente não queira realmente comprar um Xbox, ela ainda vai ter todas as alternativas. É assim que se transforma um jogo de videogame, algo que pode ser executável em qualquer sistema, como um celular, um tablet, um notebook, uma TV Smart. Isso é algo genial, isso é algo que, se não fosse o fracasso do que foi em 2013, o que está acontecendo agora depois de 2016, não seria possível. É interessante pensar, qual será o novo marco na história do Xbox? Em que ano será? 2027? Um novo ponto de virada?